pessoal. Olá a todos. Vamos dar sequência aqui, então, na aula de silvicultura. Espero que semana passada vocês tenham aproveitado bem aí a semana agronômica, né? Que as palestras tenham sido importantes e proveitosas para vocês. Mas vamos dar sequência aqui, então, na nossa atividade, ok? Bom, na última aula, a gente tinha falado aí, né, do início de aspectos da dendrometria, né, algumas estatísticas associadas à dendrometria, e ficou esse exercício 7, que era no final da apresentação, para vocês fazerem e a gente corrigir. Então, hoje eu vou fazer a correção dos exercícios, vou fazer aí todos os itens, passo a passo. Depois a gente vai ver mais um assunto sobre dendrometria, que tem a ver com altura e volumetria, ok? Então, olha só. Então, eram dados esses valores de 4 árvores, ok? O CAP, né, circunferência e altura do peito em centímetros, e a espessura da casca também em centímetros. E nós deveríamos calcular esses parâmetros aí. Então, primeiro, calcular os diâmetros sem casca de cada árvore, né, no item 1, e aí no item 2, todos aqueles cálculos que a gente viu na aula, que na aula eu também fiz um por um com vocês. Nós vamos corrigir esses daqui. Então, vou compartilhar aqui com a minha tela do iPad para a gente dar sequência. Muito bem. Então, vamos lá. Virou aqui. Bom, então a gente tinha, né, aqueles valores de CAP. Então, vou reproduzir aqui, só para ficar mais fácil da gente enxergar. Então, a gente tinha aqui, né, árvore, CAP, espessura da casca, árvore 1, 2, 3, 4, 78 centímetros, 69 centímetros, 52, 35, casca 2,5, 2, 1,8 e 1, também em centímetros. Então, foram esses os dados lá informados no exercício. Muito bem. Então, no item 1, ele pedia para a gente calcular os diâmetros sem casca de cada árvore. Porém, antes de nós calcularmos o diâmetro sem casca, nós precisamos achar qual é o valor do diâmetro com casca. Por quê? Porque não é possível, ok, calcular o diâmetro sem casca tirando-se o valor da espessura da casca do valor da circunferência. Então, nós tínhamos que primeiro transformar, né, os CAPs em DAP, para depois sim fazer então fazer o cálculo do diâmetro sem casca. Então, vou colocar aqui, por exemplo, mais uma coluninha, que seria então o diâmetro com casca, que a gente vai calcular. Como é que a gente faz então? A gente pode lembrar aqui, ó, que o DAP vai ser igual ao quê? O CAP, né, a circunferência, dividido por π. Então, só pegar aqui cada uma das circunferências, dividir por π, eu vou achar o valor do diâmetro com casca, que ficou 24,83 centímetros, 21,96, 16,55 e 11,14, que são os valores que, inclusive, nós deveremos usar para calcular o exercício 2. O exercício 2 pede para a gente calcular todos aqueles parâmetros considerando os diâmetros com casca e não sem casca.
Então, a gente tem aqui nossa já tabelinha com os diâmetros com casca e vamos então resolver o item 1. Então, exercício 1, ele quer que calcule os diâmetros sem casca. Então, para a árvore 1, como é que a gente vai fazer aqui, ó? O diâmetro, né, sem casca é igual ao diâmetro com casca menos o quê? 2 vezes a espessura da casca. Diâmetro com casca, 24,83 menos 2 vezes 2,5. Chegamos aqui, então, que o nosso diâmetro sem casca da árvore 1 é igual a 19,83 centímetros. Muito bom. Nossa árvore 2, mesma coisa. Diâmetro com casca menos 2 vezes a espessura da casca. 21,96 menos 2 vezes 2. Diâmetro sem casca da árvore 2, 17,96 centímetros. Nossa árvore 3, diâmetro sem casca, mesma coisa. Ok. E por fim aí, nossa árvore 4, diâmetro sem casca, diâmetro com casca menos 2 vezes a espessura da casca. 11,14 menos 2 vezes 1. Muito bem. Tá feito aí o exercício 1. Exercício 2. Então, exercício 2, a gente tem que calcular, né, os parâmetros aí, considerando os diâmetros com casca. Os diâmetros com casca. Então, vamos lá. O primeiro, que é o item 2.1, o que ele quer que a gente calcule? Média aritmética. A gente usa o símbolo de traço. Então, como é que a gente vai calcular, portanto, a média aritmética? Os valores de cada um dos diâmetros com casca, dos 4 indivíduos, dividido pelo número de indivíduos. Opa! Média aritmética, 18,62 centímetros. Muito bem. Tá feito. Item 2.2, ele quer que nós calculemos o quê? Diâmetro médio, o diâmetro quadrático. Uma letrinha melhor, né? Pelo amor de Deus.
diâmetro quadrático, que é representado pela letra Qzinho. Então, vamos lá. Se é média e é quadrático, né? O diâmetro médio ou diâmetro quadrático. Então, a gente tem que lembrar que vai ter que dividir pelo número de indivíduos e também vai ter que se tirar a raiz. Portanto, a formulinha lá que a gente vai usar, a gente vai pegar cada um dos diâmetros com casca, elevar ao quadrado, né? Tudo isso dividido por 4. E ainda por cima, no final aqui, ó, tem a raiz sobre tudo isso. Resolvendo essa conta, a gente vai chegar aqui que o que é igual a 19,34 centímetros. Item 2.3, ele quer, nós calculemos o que agora? Diâmetro equivalente. Diâmetro equivalente. Portanto, aqui, ó, diâmetro equivalente vai ser igual ao quê? Muito parecido com o anterior, né, com a primeira etapa aí do exercício anterior. Porém, agora, nós não dividimos por 4. Nós simplesmente tiramos a raiz aqui. E então, aqui nós vamos encontrar que o diâmetro equivalente é igual a 38,69 centímetros. Muito bem. Agora, no item 2.4 e 2.5, ele pede para que a gente faça o cálculo aí dos parâmetros, mas de duas formas distintas, né? Dois jeitos diferentes. No item 2.4, ele quer que nós calculemos a área basal. De duas formas distintas. Então, a primeira, a gente tem que lembrar que a área basal corresponde ao somatório das áreas seccionais de todos os indivíduos somados, né? Então, a gente vai calcular a área seccional de cada indivíduo, de um por um, e depois somar tudo. Esse resultado corresponde à área basal. Então, essa é a primeira forma da gente fazer. Calcular as áreas seccionais de cada indivíduo. Então, como é que é a formulinha lá da área seccional mesmo? Π vezes DAP ao quadrado da árvore 1, dividido por 40.000, porque o DAP está dado em centímetros. Se estivesse em metros, dividiríamos por 4, não se esqueçam. Π vezes o DAP ao quadrado da árvore 2, dividido por 40.000, mais π vezes o DAP ao quadrado da árvore 3, dividido por 40.000, mais π vezes o DAP ao quadrado da árvore 4, dividido por 40.000. Então, vamos colocar os valores. Então, vai ficar aqui, ó, π, que multiplica 24,83 ao quadrado, dividido por 40.000, mais π, que multiplica 21,96 ao quadrado, dividido por 40.000, mais π, que multiplica
16,55 ao quadrado, dividido por 40.000, mais, da última árvore, π vezes 11,14 ao quadrado, dividido por 40.000. Então, aqui nossa área basal, nós calcularmos aí, né, vou chegar nesses valores aqui, 0,0484 mais 0,0379 mais 0,0215 mais 0,0097. Somando tudo isso, nós vamos ter então o valor da área basal, que vai corresponder a 0,1175, o quê? Metros quadrados por hectare. Aqui eu não sei se vocês lembraram, mas tem um detalhe que é obrigatório, fundamental. Sempre é obrigatório que a área basal seja apresentada com pelo menos 4 casas decimais. Muito bem. Então, essa foi a primeira forma. Qual seria a outra forma de se fazer a área basal? Segunda forma. Nós fazemos o cálculo utilizando o diâmetro equivalente, que a gente calculou um pouquinho antes. Então, a área basal vai ser igual ao quê? Ao π vezes o diâmetro equivalente ao quadrado dividido por 40.000. Então, π vezes 38,69 ao quadrado dividido por 40.000. Fazendo essa conta, nós vamos encontrar exatamente o mesmo valor. A área basal vai ser igual a 0,1175 metros quadrados por hectare. Então, essas são as duas formas de se calcular a área basal com todos os parâmetros aí que a gente tem. Seguir. 2.5. Ele quer que nós calculemos agora a área seccional média de duas formas diferentes. Então, agora ele quer a área seccional média. Lembram? O símbolo, Gzinho, traço, né, que é média. Bom, a primeira forma de calcular é nós fazermos o quê? A área seccional média, nós vamos somar todas as áreas seccionais e dividir pelo número de indivíduos. O cálculo de todas as áreas seccionais nós acabamos de fazer. Ó, isso daqui, ó, nós acabamos de fazer aqui, ó. Isso aqui, né? Ó, nós calculamos aqui, ó, a área seccional de cada árvore. Ó, isso aqui são os resultados das áreas seccionais de cada árvore. Então, se nós pegarmos esse valor aqui, ó, e inserirmos aqui, nós já fizemos isso. Então, a gente pode poupar aí. Aqui. Criei uma nota sem querer. Nós já temos esse resultado aqui, que é o quê? O 0, né? 11,75 aqui, ó. Ó. Né? Esse valor aqui, ó. Ok? Mesma coisa. Então, como é que vai ficar aqui? O 0,1175 metros quadrados por hectare dividido por 4. Média aritmética das áreas seccionais. E aqui, então, nós vamos encontrar que a área seccional média 0,0294 metros quadrados. E a segunda forma de calcular
a área seccional média é usando o quê? O diâmetro médio ou, né, o quê? Olha lá, o diâmetro quadrático, que a gente calculou, o Qzinho. Então, a gente vai colocar isso aqui, ó, π vezes o Qzinho ao quadrado dividido por 40.000. Gzinho traço aqui, então, vai ser igual ao quê? Qual é o valor do Qzinho que nós encontramos? π vezes 19,34 ao quadrado dividido por 40.000. O resultado dessa conta é os mesmos 0,0294 metros quadrados. Então, estão aí resolvidos todos os exercícios que constavam lá no final da última aula. Beleza? Espero que quem ainda tinha alguma dúvida, essa dúvida tenha sido, ou essas dúvidas tenham sido esclarecidas. Muito bem. Dando sequência, então, vamos falar de um outro assunto para finalizar aí a disciplina. Vamos falar então um pouquinho de dendrometria aí, né? Voltado à altura e volumetria. Muito bem. Olha só. A altura é um parâmetro extremamente importante de uma árvore, né? E que a gente pode obter tanto por atividades de medição mesmo, efetiva, ou por fazendo, né, estimando-se essa altura. Tá? E ela vai ser muito útil para calcular, por exemplo, o volume de árvores individuais. Então, eu quero saber qual é o volume que determinada árvore tem, ou qual é o volume que determinada tora tem, ok? Correlacionar isso com a idade, por exemplo, para determinar o potencial produtivo de uma determinada região, ok? Então, muito importante eu saber a altura de uma árvore. E eu posso ter, num mesmo indivíduo, alturas bem diferentes, né? Então, nós podemos falar em altura total, obviamente, mas podemos falar em altura da copa, na altura do fuste, né? Que poderia ser aqui, ó, do colo até a primeira bifurcação, e também uma altura comercial qualquer, que pode ser um valor, né, em metros, do colo até alguma porção da árvore. Pode ser coincidente com o fuste ou não. Pode ser, né, maior, já situada também na copa das árvores. Então, aí tem as definições, né, de cada uma das alturas. Né, não vou ficar aqui lendo isso para vocês. Né, eu já falei aí mais ou menos o que cada uma delas são, e a figura é bem ilustrativa, mas algumas pinceladas aqui, ó. Então, a altura da copa é a distância entre o início e o final da copa, ok? Que normalmente é definido, isso é importante, ó, pela, né, inserção aqui do primeiro galho vivo. Inserção do primeiro galho vivo, ok? E essa altura vai ser utilizada aí para definição da intensidade da desrama, quando a gente está preocupado, por exemplo, com produção de madeira serrada. A gente tem a altura comercial, como eu já falei, ela pode ser uma distância entre algum ponto da parte inferior, né, e um diâmetro comercial de inclusão. Então, se eu estou trabalhando com, por exemplo, carvão, né, você já
Com certeza todo mundo já abriu um saco de carvão, nem que seja para fazer churrasco, e viu lá que tem, às vezes, alguns pedaços, né, de ramos bem pequenos. Então, isso pode ser até de copa, de galharia, né, não tem problema nenhum. E em florestas naturais, por exemplo, esse ponto na parte inferior geralmente é definido imediatamente acima de deformações na sua base. A altura do fuste, como eu já falei, a distância entre o solo e o começo da copa. Muito bem. A metodologia aí para a gente estimar a altura das árvores, ela pode ser, ela é utilizada, ela é feita utilizando-se equipamentos que nós chamamos de ipsômetros, né? Então aqui tem um exemplo, por exemplo, de um ipsômetro de madeira, ok? Que tem uma escala aqui, ok? De 30 centímetros. E aí a gente utiliza essa escala, por exemplo, a gente se posiciona na frente da árvore, estica o braço e vai se afastando da árvore até que a árvore, toda a altura dela, toda a árvore esteja compreendida dentro desses 30 centímetros, ok? Aí nós medimos a distância do nosso braço e a distância que nós estamos da árvore. Por semelhança de triângulos, nós conseguimos determinar a altura das árvores. Porém, isso pode ser muito usado, por exemplo, para arborização urbana, até certo ponto, né? E para árvores isoladas. Quando a gente está trabalhando com vegetação densa de floresta, isso fica bastante complicado. Aqui tem alguns outros equipamentos que podem ser utilizados para determinar, né, a altura das árvores, mas também boa parte deles se aplica muito para formações aí mais regulares, florestas densas, naturais, Mata Atlântica, por exemplo, fica difícil usar esse tipo de equipamento. Então, a gente faz a estimativa das alturas com base em uma altura conhecida. E aí entra a parte da volumetria, ok? Que a princípio, aí, a unidade, né, que vai servir de parâmetro para a gente avaliar, por exemplo, qual é o desenvolvimento de uma floresta, se essa floresta está se desenvolvendo bem ou não, se aquela área tem uma boa aptidão para a formação de madeira, enfim, né? Então, a gente precisa saber quantos metros cúbicos de madeira eu tenho numa árvore, num povoamento e por aí vai. Então, na maioria dos casos, apenas o volume acima do nível do solo é considerado. E a gente vai expressar esse volume em metros cúbicos por hectare. Ok? Bom, normalmente considera-se, né, o volume aí uma altura do toco na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, que varia de 0,1 a 0,5. Em florestas naturais, a altura do toco é frequentemente mais alta, porque a gente tem deformações aí nas raízes, como a gente já viu na outra aula lá de medição de DAP. Tá? Então, o toco e o que tem no solo normalmente não é considerado para a produção florestal. E quais são os volumes que a gente pode determinar em uma árvore? Ok? Bom, se a gente observar aqui, ó, a gente pode ter vários volumes. Assim como diferentes alturas, nós teremos como calcular diferentes volumes. Então, por exemplo, o zero, né, que é a parte do fuste deixada após a exploração, a gente chama de toco, e o que tem para baixo aqui, né, a parte radicular. A gente tem, por exemplo, volume 1, aqui chamam aqui de volume 1, que seria o do fuste comercial. Volume 2 dos galhos comerciais, por exemplo, galhos que ainda têm diâmetros interessantes para a produção. Okay? 3, né? Fuste não comercial, tá vendo? Também a ponteria da árvore aqui, enfim, chamou disso. E 4, galhos pequenos e não comerciais. Né? A pessoa chama aí de galharia. Vejam, dependendo do meu objetivo, eu posso ter o cálculo do volume direcionado para aquilo que for mais interessante para mim. Bom, existem algumas espécies que a gente tem aí alguns impedimentos quanto à utilização dos galhos para fins comerciais, né? E em volume comercial, então, será definido apenas pelo volume do fuste, né? Que é a classe 1, e não pela classe 1 e 2.
Na Amazônia, por exemplo, para vocês terem uma ideia, lá a gente faz a categorização de, às vezes, até 3 volumes diferentes, porque as árvores são muito grandes, os ramos são muito grandes, então a madeira lá é muito mais bem aproveitada, ok? Bom, em algumas situações também, ó, além do volume comercial, que se refere à parte do fuste, a gente precisa calcular o volume desconsiderando a casca, né? Por quê? Porque a gente, dependendo da atividade, não vai utilizar a casca no processo. Por exemplo, aí na parte de produção de celulose, né? Então, o volume de madeira comercial, eles calculam o volume com casca e descontam a quantidade de casca, para saber exatamente qual é o volume efetivo de madeira que tem ali disponível para a produção de celulose. Bom, para determinar então o volume do fuste, a gente pode ter aí várias fórmulas para fazer isso. Então a gente já viu em uma outra aula que o fuste ele não é um cilindro perfeito. Então ele tem formas diferentes e para isso a gente tem alguns procedimentos que podem ser utilizados dependendo da característica do fuste que a gente tem, né, e do que nós queremos estimar de volume na árvore, galhos, raízes, fuste, tronco principal, enfim, todos aqueles lá que a gente viu. Então, a gente tem, por exemplo, o princípio do xilômetro. O que é esse xilômetro? É um tanque com água, né? E aqui a gente tem uma régua medidora. Então, são colocadas as toras dentro desse tanque e o volume de água deslocado aqui na régua corresponde, então, ao volume de madeira que foi colocado no tanque. Muito bem, o princípio básico aí, né, para medição de volume. Porém, ele é operacional para toras pequenas e em pequenas quantidades, ok? Primeiro que a gente gasta muito tempo para fazer essa atividade, imagina, né, ficar colocando tora dentro da água, tira a tora dentro da água. E com o tempo, essas toras, elas trazem sujeiras, terra, poeira, né? Vai soltando casca, vai soltando resina, e tudo isso compromete não só o volume de material que está lá, né? Como, obviamente, toda a estimativa. Então, de tempos em tempos, essa água tem que ser trocada ou filtrada para que a gente não tenha discrepância aí nas medições corretas dos volumes. Então, isso não é muito prático, não é muito usual quando a gente trabalha com grandes quantidades de madeira, e sim uma coisa mais caseira, uma propriedade pequena e por aí vai. E a gente tem os métodos de cubagem rigorosa, né? Então, analisando-se aí, né, o estudo da forma das árvores, foram desenvolvidas algumas expressões matemáticas para que a gente possa fazer a determinação do volume com ou sem casca, né? E aqui a gente vai começar falando de 4 delas. Então, a gente tem a fórmula de Huber, na qual o volume é igual à área seccional. Esse meio significa metade da tora. Então, volume, né? Pela fórmula de Huber, então o volume vai ser igual ao quê? O valor da área seccional na metade da tora, ok? Versus o comprimento da tora. Muito bem. Nós temos a fórmula de Esmalha. Aqui nós já vamos considerar 2 valores diferentes, né? Então, nós vamos considerar a área seccional 1, que corresponde à área seccional em uma das extremidades da tora, mais a área seccional 2, que é a área da outra extremidade. Então, eu vou pegar aqui as áreas seccionais de cada extremidade da tora, somar e dividir por 2. Tudo isso vezes o comprimento da tora. Nós temos a fórmula de Newton, que aqui nós vamos considerar 3 valores de referência. Então, olha só, área seccional 1 em uma extremidade da tora, mais 4 vezes o valor da área seccional na metade da tora, mais
o valor da área seccional na outra extremidade da tora, tudo isso somado dividido por 6. Por que 6? Né? Porque aqui tem peso 4. Então, 4, 5, 6. Tudo isso vezes o comprimento da tora. Então, nós temos aí 3 formas diferentes de se calcular o volume, né, dessa tora. Obviamente que a mais precisa seria a de Newton, porque eu trabalho com uma maior quantidade de valores e esses valores, né, consideram não só as extremidades como o meio da tora. Então, eu estou procurando medir em vários pontos dessa seção para ter um volume mais preciso. Bom, então essas expressões elas vão fornecer aí para a gente as estimativas do volume das seções individuais do fuste, né? E o volume total com ou sem casca de um fuste vai ser obtido então pelo somatório dos volumes das N seções do fuste. Ou seja, vamos pensar que eu tenho uma tora aí de 15 metros, ok? Então eu poderia fazer isso numa única vez, mas eu poderia seccionar essa tora em seções, 3 seções de 5 metros. E cada seção eu posso aplicar, por exemplo, a fórmula de Newton e determinar o volume dessa tora com uma precisão muito grande, ok? Do que ao invés disso fazer só uma, por exemplo, mesmo que seja no Newton, uma extremidade a outra e o meio, em 15 metros eu posso ter uma diferença grande de variação. Então, o valor não vai ser tão próximo da realidade. Vocês vão ver que quando vocês fizerem os cálculos aí, as 3 expressões elas vão fornecer para a gente estimativas volumétricas bem diferentes umas das outras, ok? Porém, quanto menor o comprimento da seção, menor a diferença entre as estimativas. Foi isso que eu acabei de explicar anteriormente. Então, se eu posso fazer uma tora de 15 metros num único cálculo, ou seccionar essa tora em 3 seções de 5 metros, que o valor já vai ser muito mais preciso, ok? Normalmente, o comprimento das seções aí varia de 1 a 2 metros, em fustes bem retilíneos. E a expressão mais utilizada é a desmalha, porque apesar da de Newton ser mais precisa, o pessoal tem um pouco de dificuldade, às vezes, na aplicação do cálculo. Então, eles preferem utilizar a desmalha, que são só 2 valores, uma extremidade a outra, né? Então, fica fácil para fazer essa operacionalização aí das atividades no campo. E o volume de casca, né, a gente consegue definir utilizando essa formulazinha aqui, ó, ok? A porcentagem de casca de uma árvore ou de um povoamento, a gente vai calcular como? A gente vai calcular os volumes com casca de todas as árvores, e obviamente depois somando-se do povoamento, menos o volume sem casca de todas as árvores, né, ou do povoamento, dividido pelo volume com casca vezes 100. Então, aqui a gente vai ter a porcentagem de casca que a gente tem em um determinado povoamento, tá? Mas, professor, volume com casca, ok, mas como é que eu faço para calcular o volume sem casca? Para isso que a gente faz aquele cálculo do diâmetro do DAP sem casca. Então, lá atrás, a gente já desconta essa espessura da casca para poder fazer os cálculos dos volumes, né, nessa fórmula aqui e saber a porcentagem de casca que a gente tem no determinado povoamento. E, por último, aí, a última expressão que a gente vai ver para o cálculo do volume é o que a gente chama de volume Frankton, ou quarto reduzido, ok? Então, a gente já viu aí, né, que embora a gente possa calcular o volume utilizando expressões matemáticas ou até mesmo a utilização do xilômetro em pequenas quantidades, pequenas propriedades, normalmente são utilizadas expressões diversas para obtenção do volume em transações comerciais. E nem sempre essas expressões são as mais indicadas. Porém, tem uma delas aí que se destaca, que é muito utilizada, que é o volume Frankton, que é calculado dessa forma aqui, ó. Né? Então, o volume vai ser igual ao quê? A circunferência dividido por 4, tudo isso elevado ao quadrado, vezes o comprimento da tora. Chamando a atenção para um ponto aqui bem importante. O valor dessa circunferência, seja ela com ou sem casca,
é realizada na metade do comprimento da tora, e o valor que a gente utiliza aqui na fórmula é obrigatoriamente tem que estar em metros, ok? E o comprimento da tora também em metros. Então vejo que esse é um método bem rápido e fácil de se fazer a medição no campo. Mede lá a circunferência na metade da tora em metros, né? Divide por 4, eleva ao quadrado e multiplica pelo comprimento da tora. Então, por isso que é uma expressão muito utilizada no dia a dia aí, em atividades de comercialização de madeira, logicamente sem a precisão devida. Muito bem. E aqui a gente tem, então, vou deixar 2 exercícios para vocês tentarem resolver, e na próxima aula, assim como a gente tem feito, eu mando o gabarito com a resolução de cada um deles para a gente conferir. Então, aqui, olha só, vocês vão calcular aqui, né, o volume com casca dessa tora, utilizando as 3 expressões. Então, vocês vão calcular o volume dessa tora aqui, utilizando Huber, Smailian e Newton, ok? E vocês vão dividir, vejam que ela está dividida em 2 seções. Então, vocês vão fazer considerando-se as 2 seções. A primeira seção aqui de 2,5 metros, cujo os diâmetros variam de 25, tá, até 30, ok? E a segunda seção, com os diâmetros aqui, ó, do 25 até o 20, ok? E o segundo exercício, em uma tora de 5 metros, de comprimento de 50 centímetros de diâmetro, com casca na metade do comprimento, vocês vão calcular qual é o volume dessa árvore, utilizando a expressão de Frankton, tá? Volume com casca. Bom, gente, era isso, né, que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que esteja correndo aí tudo bem. Até agora não recebi nenhum outro comentário, queixa ou nada desse sentido. Então, acho que está tranquilo. Continuo à disposição para o que vocês precisarem, certo? Notas já estão no sistema e qualquer dúvida aí a Paula entre em contato comigo, ou a Bárbara, para a gente ir resolvendo, tá bom? Agradeço aí a atenção de vocês mais uma vez e grande abraço. Até mais.